Olá, muito boa tarde. Nós hoje estamos aqui novamente em mais um episódio do Parar para Vender e vamos receber uma convidada, e que grande convidada. Vamos receber Susana Barros. Susana Barros desempenhou funções de liderança e planeamento estratégico em empresas como a Procter & Gamble durante mais de 25 anos. Em áreas tão diversas como vendas, marketing, desenvolvimento de produto e gestão de marca. Quem é Susana Barros? Susana Barros é docente, é mentora convidada da Porto Business School, lançou-se no mundo da formação e mentoria a executivos do business to business, com a missão de contribuir para mais e melhores líderes em Portugal. Boa tarde, Susana. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom, Susana? Então, olha, eu hoje apresentei-te, mas esqueci-me de uma coisa, que foi apresentar o tema que nos traz aqui. Então, nós hoje vamos falar sobre decisores como fatores de crescimento sustentável. E antes de mais, Susana, eu quero te agradecer teres aceitado o convite para estares aqui presente. Para quem tem uma agenda tão preenchida como a tua, digamos que é uma sorte ter-te aqui. E, Susana, antes de mais, sabes que eu aproveito sempre para, nestes momentos, relembrar-me sempre de como é que eu conheci as pessoas. Isto porquê? Porque até agora os convidados que eu trouxe aqui são todos convidados que eu conheci nas redes sociais. Portanto, Susana Barros, como é que eu te conheci? Eu vou-te dizer. Olha, por acaso, através deste senhor que está aqui também presente e que nos diz boa tarde, que é o Miguel Amaro. E então, o que é que aconteceu? Um dia recebi uma dos teus e-mails, não sei como é que cheguei lá, e havia uma live que tu tinhas normalmente lives à sexta-feira às 3 da tarde, e ainda mantens isso, certo? Ainda. Ok. Sigam as lives da Susana Barros, são muito, muito boas. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu fui ver e, entretanto, vejo lá o Miguel. E o Miguel diz, epá, também estás aqui, conheces a Susana? E eu, não conheço, mas estou a gostar. O Miguel lá comentou que vocês tinham conhecido na universidade, acho eu. E então, o que é que aconteceu? Eu comecei a seguir o teu trabalho e um dia enchi-me de coragem e mandei-te uma mensagem pelo LinkedIn. Dizer, Susana, gostaria de conversar contigo. E tu, muito simpática e amável como sempre és, pronto, disponibilizaste. E digamos que isso foi há mais de um ano, acho eu. E desde a primeira altura, foi muito fixe porque, digamos que estabelecemos assim uma empatia, pelo menos da minha parte, eu sinto essa empatia vindo de ti e espero que tu sintas a mesma. Claro que sim. E foi muito porreiro porque neste momento até já partilhamos projetos, tu já estás aqui, portanto, olha, Susana, está a ser muito engraçado. Lembravas-te disto, Susana? Lembrava, sim, senhora. E é curioso que muitas vezes as pessoas ficam um bocado surpreendidas quando escrevem, porque, quer dizer, nós escrevemos a muita gente e muitas vezes não recebemos resposta nenhuma, não é? Eu faço sempre questão de responder a toda a gente. E muitas vezes o que acontece é que eu respondo, disponibilizo, mas depois não recebo follow-up outra vez. Eu acho que as pessoas ou ficam surpreendidas ou não estavam à espera, ou então, pronto. E no teu caso, eu lembro-me que foi assim muito género, ok, então, quando é que vamos conversar? E marcamos logo uma data, não é? E a hora, e pronto, e obviamente houve aqui uma empatia.
grande. Eu tenho que confessar que na altura fiquei extremamente curiosa, Então. tinha visto alguns conteúdos do treinador de vendas, e a primeira impressão que eu tive foi, isto não é um comercial normal, o que eu associo a um comercial normal, não é? Porque tu és uma pessoa muito calma, ponderada, falas devagar, não é? Portanto, pensei, mas espera lá, esta é uma pessoa muito que não corresponde ao clichê, digamos assim, do treinador de vendas. É verdade. E a verdade é que eu identifico-me imenso com o teu estilo, com a tua forma. Estamos muito alinhados na nossa forma, não só no conteúdo, mas principalmente na forma. E isso faz com que, olha, por exemplo, quando trabalhamos juntos, a coisa faça todo sentido, não é? Faz, e complementamos muito bem, porque esta semana tivemos num projeto em comum e eu estava-te a ouvir explicar assim muito bem sobre esta questão dos ciclos económicos e eu, no meio daqueles termos, não é? Ouvia termos como azarucho, que são termos que eu também gosto de usar, que é o quê? Muito bem, é assim... É como as pessoas normais falam. Exatamente. Isto não tem que ser uma seca, não é? E então, eu gostei muito, eu estava a te ouvir e a usar aquilo, e eu fui assim, isso junto ao facto que eu sou uma mulher do Norte, não é? Portanto, pois, tenho olha, uma certa Susana, tendência para usar algumas expressões. não, sabes que isso também é uma coisa engraçada, que eu vou-te assim. explicar. Isto porquê? Olha, o primeiro convidado que eu tive foi de Moçambique. Depois tive duas convidadas que estão cá em Portugal, mas são naturais do Brasil. Depois tive o Tony Gonçalves, que está na Madeira, portanto é Portugal, mas está ali ao lado. E então, o que é que eu hoje pensei? Eu vou receber uma mulher que está num sítio que há muita gente que diz que é uma nação, não é? Que é o Porto. Eu sou natural do Porto e exatamente, eu sou natural do Porto e então, pronto, não há aqui. Sabes que é uma coisa que, e estamos a fugir do assunto, já não vou lá focar, mas é uma coisa que eu fico contente, que é o quê? Nós quando éramos miúdos, havia muito aquele bairrismo Porto-Lisboa, isso hoje já não faz sentido. E ainda bem que já não faz sentido e que somos tão pequeninos, não vale a pena estarmos aqui com eu sou uma portuense, não é? Eu vivi 6 anos em Lisboa. E, portanto, primeiro, é uma cidade que eu adoro. Gosto mais do Porto, ainda assim, mas porque é uma cidade mais pequena, porque é a minha cidade, mas gostei imenso de viver em Lisboa. Imenso. Foi quando eu na Procter, vivi quase 6 anos em Lisboa. E foi ótimo. Eu gosto de coisas diferentes no Porto e em Lisboa. Mas pronto, olha, vamos ao que nos trouxe aqui. E vamos falar então sobre o poder de decisores. Consegues partilhar aí o teu conteúdo ou queres que eu partilhe, Susana? Preciso que me dês aqui a autorização. Então, olha. Isso, ótimo. Sim, já consigo. Ora então, Eduardo, eu começo este tema a fazer aqui a distinção que é importante para explicar o porquê da importância dos decisores entre o que é B2C e o que é B2B, não é? Okay. Nós tipicamente, quando falamos de uma compra, de uma relação B2C, estamos a falar de consumidor final, não é? E, portanto, a maioria dos consumidores faz uma compra emocional, ou seja, eles compram pela marca, pela imagem, não é? Okay. E não tanto apenas e só pela funcionalidade. Enquanto que no B2B, tipicamente, a compra acaba por ser mais racional. Porquê? Porque eu estou a comprar para a minha empresa. Eu tenho determinados requisitos, eu tenho aqui critérios de rentabilidade, critérios de serviço, critérios de tempo, que fazem com que eu tenha que ser muito racional, até porque, em muitos casos, é a reputação de quem está a escolher um fornecedor numa empresa que está em jogo, não é? Portanto, escolher um mau fornecedor e prejudicar com isso a minha empresa, os meus clientes, naturalmente é a minha reputação que está em jogo. Depois, o B2C
acaba por ser tipicamente um produto standard, enquanto que na maioria dos casos o B2B é um produto customizado. Quando estamos a falar principalmente em indústria, quando estamos a falar, ou seja, é um produto tailor-made, não é? Feito à medida do cliente, em muitos casos. Também o mercado B2C acaba por ser um mercado mais de massas. Porquê? Porque tu estás, no fundo, desde que tenhas capacidade de escala, consegues falar para muita gente, não é? Enquanto que o B2B acaba por ser, pelo facto de a concorrência ser completamente também global, acaba por ser um mercado de nicho, de nichos vários, não é? Porque as empresas acabam por ter que se especializar para determinado tipo de clientes. A relação no B2C é transacional, enquanto que no B2B tem que ser, em muitos casos, personalizada. E porquê? Por causa do último ponto. Enquanto que no B2C, normalmente o ciclo de compra é curto, não é? Eu vejo e compro, não é? Não preciso de muito tempo, nem preciso, se calhar, de interagir com ninguém. No caso do B2B, os ciclos são normalmente de longo prazo, ou seja, entre o momento em que eu entro em contacto com a empresa e o momento em que eu efetivamente estou a usufruir do serviço, ou do produto, podemos estar a falar de muito tempo, não é? Porque há aqui uma série de processos pelo meio que implicam uma relação personalizada, que implicam um produto customizado e, portanto, os ciclos tendem a ser mais longos. Portanto, até por causa dessa compra racional, não é? Obrigar aqui a uma maior ponderação, obrigar aqui sempre a esses pontos. E, portanto, isto, o que é que nos leva? Leva-nos a que o B2B, na prática, depende de um negócio B2B, depende de um número reduzido de clientes. Enquanto que no B2C, tu podes ter milhares ou milhões ou bilhões de clientes, não é? Certo. No B2B, o normal é o número de clientes estar ali situado entre algumas dezenas e, no máximo, algumas centenas. Mas o normal é não passar muito da centena de clientes, não é? A maior parte das empresas B2B tem dezenas de clientes e mais, dentro dessas dezenas de clientes, aplica-se, no caso do B2B, quase transversalmente, o chamado princípio de Pareto, ou a regra 80-20, que é cerca de 20% dos clientes representam 80% das vendas e os restantes 80% dos clientes representam apenas 20% das vendas. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que o negócio B2B está dependente de poucos clientes, portanto, 20% de um grupo que já em si é pequeno. Muitas vezes eu tenho imensos clientes meus que têm 70%, 80% da sua faturação concentrada em menos de uma mão cheia de clientes. Isso é um perigo. 3, 4, 5 clientes. É um perigo, depende. Se forem relações muito estabilizadas, de longo prazo, e houver aqui alguma distribuição, não é? Por exemplo, se cada cliente pesar 10% ou 15%, não é? Da faturação, no máximo. Agora, quando temos uma empresa que depende, por exemplo, a 60% ou a 70% de um só cliente, pois é isso que eu me refiro. Isso é obviamente um risco elevadíssimo, não é? Portanto, acho que eu no tempo do seguro de crédito, não é? Trabalhei muitos anos no seguro de crédito, havia muitas empresas têxteis que era um perigo aquilo, porque 80% da faturação era grupo Inditex. Eu conheço também várias nessa situação, em que basta o grupo Inditex um ano decidir que vai deslocalizar determinado tipo de produção e a empresa fecha. Não é? Acabou. Claro. E infelizmente também conheço vários casos, porque como tu sabes eu trabalhei vários anos na indústria têxtil. Não é? Depois, para além de serem poucos clientes, e dentro desses poucos haver uma mão cheia que realmente representa a maioria das vendas, depois ainda estamos a falar de poucas pessoas, não é? Sendo que poucas pessoas, mas dentro da organização cliente, nós temos vários papéis, vários tipos de papéis. Podemos ter desde o decisor, o influenciador, o comprador, o utilizador, e todos estes papéis são diferentes e exigem uma proposta de valor. A proposta de valor da empresa, de quem está a fornecer, é obviamente a mesma, mas o discurso tem que ser adaptado às necessidades de cada um destes
destes personagens, não é? Destes papéis. Concordo. E o terceiro ponto, que eu acho que também é muito relevante e que distancia muito o B2B do B2C, é que, na verdade, no B2B, normalmente, quem conhece melhor o mercado é o cliente. Ou seja, o cliente é que conhece o mercado e o fornecedor só conhece aquela indústria, não é? A parte montante da matéria-prima ou do produto inicial. Portanto, quem realmente pode definir quais é que vão ser as tendências, como é que o consumo vai evoluir, o que é que vai estar a dar daqui a 1 ano, daqui a 2, é o cliente da empresa B2B. Não é a própria empresa B2B. Ela normalmente, como não tem o contacto direto com o mercado, não tem essa informação. E, portanto, na prática, e resumindo, as empresas B2B dependem de um número reduzido de clientes, dependem de poucas pessoas mesmo, com papéis diferentes, e dependem do conhecimento dos seus clientes, não é? Portanto, isso. E isto torna os negócios B2B muito mais propensos ao risco, digamos assim, do que os negócios B2C, não é? E o que acontece é que, normalmente, dentro das empresas, a estrutura, dentro da empresa cliente, a estrutura é tipo uma pirâmide, não é? Temos cá em baixo os utilizadores, os consumidores, que são quem utiliza o produto ou serviço. Depois temos os compradores, que são responsáveis pelo procurement e pela compra ongoing. Depois há aqui um conjunto, normalmente, de influenciadores, que podem ser, muitas vezes, os departamentos de IT, o departamento financeiro, não é? Que tem aqui o departamento de recursos humanos, que tem aqui sempre um papel, não é? No fundo, de advisors, de influenciadores. E depois há um decisor, ou 2 decisores, ou 3 decisores. Na maioria das empresas há uma pessoa que decide. Em empresas muito Susana, concordas que os consultores também podem ser grandes influenciadores? Claro, enormes influenciadores. E há negócios onde o consultor é claramente a chave para chegar ao decisor, não é? Portanto, há N negócios que... Aconteceu-me, eu andei para aí durante 2 anos atrás de uma empresa do setor agrícola. Eu reuni-me com o dono e não conseguia fechar o negócio. Até que um dia falei com uma empresa geograficamente próxima e disseram-me assim: Eduardo, com quem se está a reunir? E eu disse: é com o dono. Eduardo, esqueça. Marca uma reunião com um consultor financeiro, que era uma pessoa que ia lá uma vez por mês. Reuni-me com ela, passado um mês tinha o contrato assinado. E andei lá 2 anos, a passar os chapéus, não é? Como se costuma dizer. Mas... acontece imenso, Eduardo. E, portanto, é muito necessário nós entendermos quem é que são estes influenciadores, não é? Por exemplo, eu há pouco tempo trabalhei com... Aliás, não foi há pouco tempo, ainda estou a trabalhar com uma empresa de estofos que fornece B2B, que fornece material de estofos para a indústria hoteleira, para a indústria da hospitalidade, etc., não é? Para a hotelaria. E quem é que são os influenciadores no caso deles? São os arquitetos. Não é? São os arquitetos e os decoradores. Esses é que são os influenciadores. Eles não vendem ao decorador. O decorador não faz estoque nem compra matéria-prima. Ele limita-se a aconselhar os seus clientes hoteleiros, etc., não é? A adquirirem determinado produto, determinada matéria-prima. Portanto, muitas vezes essas pessoas são elas que influenciam, que decidem qual é a marca ou qual é o fornecedor com quem se vai trabalhar. Porquê? Porque eles trabalham com determinados prazos, trabalham com determinado tipo de, não é? de características do produto, de preços, etc., da sua rentabilidade, e, portanto, eles são os grandes influenciadores. E eles não estavam, nem se lembraram que precisavam de atacar esse grupo para poderem, por exemplo, posicionar-se melhor no seu mercado. E eu acho que é necessário olhar para isso também. Mas a verdade, nesse caso em específico, por exemplo, no que tu estás a dizer, o consultor não é um influenciador, é ele o decisor na prática. Ok. Apesar de não ser ele que passa o cheque, não é?
Mas é como se fosse ele a passar o cheque, porque quem passa o cheque só passa o cheque se for aconselhado a, não é? Portanto, esse papel que tu referiste, na prática, é esse o decisor, não é? Ok. E o que é que acontece muitas vezes nas empresas? É que as empresas estão a falar para quem vai utilizar o produto e para os compradores, para quem compra. E não estão a falar para quem decide, nem para quem influencia. Não é? Porquê? Porque muitas vezes é o vendedor, o único contacto da empresa que vende com a empresa que compra é o vendedor, muitas vezes, e o vendedor só chega até um determinado ponto, não é? Só chega até a quem vai comprar. E muitas vezes quem compra não é quem decide. Quem compra não é quem decide a estratégia de longo prazo, não é quem decide com quem é que nós vamos fechar contratos. Não é? Limita-se a gerir o preço, o dia-a-dia ongoing, não é? Da compra. E, portanto, muitas vezes o que acontece é nós estamos a comunicar, não é? Maioritariamente para quem não decide. Esta pirâmide verde que nós vemos aqui. O que está aqui é um estudo, por acaso agora não me estou a lembrar de qual é a consultora, tenho quase a certeza que é Gartner, que diz que 70% a 80% dos esforços de comunicação e de marketing estão dirigidos aos compradores e utilizadores, 15% a 20% aos influenciadores e apenas 5% a 10% aos decisores. E esta pirâmide devia ser invertida. Nós, obviamente, também temos que falar para compradores e utilizadores, mas devíamos falar muito mais para decisores. E a questão é, como é que chegamos aos decisores? Não é? Olha, a Mónica está aqui a dizer, concorda plenamente. Muito obrigada, Mónica. A Mónica está a falar de Inglaterra. Está a falar de Inglaterra? Muito bem. É. Ela fala de Inglaterra com sotaque brasileiro. Muito bem, muito bem. Bem-vinda, Mónica. E, portanto, o que acontece aqui é nós temos que encontrar formas de chegar às empresas fornecedoras, não é? B2B, têm que encontrar forma de chegar aos decisores. E, normalmente, o caminho para chegar ao decisor, qual é? É via o próprio CEO da empresa, o próprio dono da empresa, o próprio empresário. E eu vou-te dizer, estou cansada, eu ia dizer careca, mas depois já sei que tu levas a mal. Não levo. Isso é uma piada, é uma private. Careca de ouvir os meus clientes B2B a dizem, mas Susana, mas eu vou agora, assim do nada, marcar uma reunião com o CEO ou com o decisor do meu cliente. Quer dizer, sei lá, ele se calhar nem me vai receber, tem uma pessoa muito ocupada e não sei o quê. E a minha resposta é, se por acaso o seu maior fornecedor ou um dos seus maiores fornecedores viesse ter consigo e lhe dissesse, olha, eu gostava imenso de me reunir consigo para perceber a sua estratégia e para poder alinhar a minha estratégia com a sua de forma a poder servi-lo melhor. E gostava de lhe roubar meia hora, 40 minutos, para falarmos pessoalmente sobre este assunto. O que é que você dizia? Eu claro que estava interessado. Então? Olha, Susana, nem de propósito. Eu ontem comecei a ler o livro Fanatical Prospecting, do G.B. Blunt. E ele diz que a maior dificuldade na prospecção, que no fundo é o que estás a comentar, está em pegar no telefone e fazer a chamada. Está em pegar no computador e enviar o e-mail. Porque as pessoas têm receio. E não faz sentido ter receio. Porquê? O que pode acontecer é um sim, que é sucesso, ou é um não, que é uma rejeição, mas que faz parte do processo comercial. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa, sabes quantos exemplos é que eu tenho de clientes meus que fizeram esse trabalho, que ligaram a agendar uma reunião e foram rejeitados? Diz. 0. Não aconteceu com ninguém. Podem não ter obtido logo resposta, Certo. não é? E demorar tempo a agendar, etc. Nunca nenhum deles, até hoje, de todos os que tentaram, nunca nenhum deles recebeu um não. Olha, não quero reunir-me consigo. Nunca aconteceu.
E quase todos conseguiram reunir-se e receber uma quantidade de informação que nem sequer estavam à espera de alguma vez conseguir receber. Não é? E quem diz isto, por exemplo, uma das coisas que eu quase que obrigo, eu diria que obrigo mesmo, os meus alunos, por exemplo, do programa de crescimento B2B, a fazerem, é eles têm que entrar em contacto com o top 5 clientes e pedir um testemunho sobre a relação, sobre o seu trabalho da empresa. E fica tudo, não é? Mas se calhar não me vão dar, porque depois, se for para pôr no site, eles ficam chateados porque não querem que a concorrência saiba e não sei o quê. Não. Mas tente. O pior que pode acontecer, como tu estavas a dizer, é receber um não é? Claro. Vamos tentar. Quantos receberam um não? 0. Todos eles chegam ao fim e depois ficam maravilhados porque o cliente dá-se ao trabalho de escrever um testemunho, não é? Porque estamos no B2B, nós estamos a falar de relações de longo prazo. Muitas vezes, relações de 10, 15, 20 anos, que já vêm de gerações anteriores, em que as pessoas falam, não falam só numa perspectiva racional, falam numa perspectiva emocional, que é isso que realmente desperta, não é? O interesse das pessoas. É dizer, já me safaram não sei quantas mil vezes, já me resolveram não sei quantos mil problemas, já estão sempre disponíveis para me ajudar. Portanto, é impressionante o efeito que um testemunho destes pode fazer numa página, num website de uma empresa. É isso que faz toda a diferença, é isso que diferencia umas empresas das outras, é a credibilidade, não é? É acreditar que aquilo que lá está escrito, que a empresa diz sobre ela própria, é mesmo verdade, porque está aqui uma pessoa que é igual a mim, cliente, não é? A dizer. Eu provavelmente já disse isto noutro episódio. Se eu disse, olhem, desculpem, que eu estou a ficar velho, portanto vou-me repetir. Jeffrey Gitomer diz que as pessoas detestam vendedores, mas adoram comprar. Então é mais fácil as pessoas convencerem-se se houver outros a falar, a venderem-nos. Sim, nós estamos numa fase, não é? Na realidade em que nos encontramos hoje, que é muito diferente de há 20 anos atrás, hoje em dia a prova social é fundamental, não é? Nós não podemos, ninguém no seu perfeito juízo vai fazer uma viagem e ficar num hotel ou fazer um investimento grande sem ver reviews, não é? E portanto, a verdade é que a review de um par, de alguém que está na mesma situação que nós, é fundamental. Então, no B2B, torna-se fundamental para distinguir, ok, eu estou a olhar para 5 sites, todos iguais, todos prometem a mesma coisa, todos dizem que são os melhores, melhor produto, melhor serviço, melhor não sei o quê, como é que eu tenho a certeza? É que isto não é uma compra de impulso, não é? Isto é uma compra racional, em que eu vou perder tempo, eu vou ter que me sentar com estas pessoas, vou ter que me reunir, vou ter que receber informação, vou ter que perder tempo, não é? E, portanto, o atalho espera lá, mas se este meu concorrente ou esta empresa que eu até reconheço no mercado está a trabalhar com eles e diz isto, é porque realmente deve ser verdade, não é? E, portanto, facilita muito o início do funil de vendas, não é? Mas continuando aqui, só falando dos decisores, que é isso que nos traz hoje, eu agora queria mostrar uma coisa que estamos sem animações, portanto, não vou poder fazer passo a passo, vai entrar assim, por acaso ainda não é esta, é no próximo slide. Portanto, negligenciar os decisores pode custar muito caro. Porquê? Porque pode custar uma fraca receptividade a novos lançamentos, uma pressão sobre os preços. Porquê? Porque o decisor não conhece a empresa, não sabe exatamente o que é que está a acontecer e, portanto, quando nós não conhecemos, quando nós não temos uma relação pessoal, não é? É muito mais fácil dizer, este preço está muito caro, não é? Porque nem sequer o decisor não conhece a empresa, só o seu comprador é que conhece, não é? E, portanto, é muito fácil esse distanciamento. A perda de contas relevantes ou redução de volume de compras de repente, porquê? Porque se eu não sei, só o decisor é que sabe qual é a estratégia da empresa. Imagina que a empresa, olha, por exemplo, imagina uma Inditex, não é? Estamos também a falar de uma coisa gigantesca, mas imagina que a empresa diz assim, eu agora
vou mudar a minha estratégia de produto e vou focar-me nos preços mais baixos, por exemplo. E eu sou um fornecedor de produto de gama média alta. Se eu não sei disto, de repente, o meu cliente desaparece, porque diz, não, você é muito caro, agora a minha estratégia mudou, não é? E eu sou apanhado completamente desprevenido, sem saber ler nem escrever, não é? E o tema de quando nós não temos a relação com o decisor, tipicamente os contactos são muito reativos e focados em problemas, não é? Olha, isto não chegou, isto não sei o quê, ou seja, é só tático, não há aqui estratégia nenhuma, não é? E, portanto, eu queria só, este é um slide assim um bocadinho mais complexo, mas eu vou explicá-lo bem. Normalmente, o que acontece nas empresas B2B é que, quando nós queremos inovar, o que é que nós fazemos? Nós pegamos naquilo que sabemos fazer, no nosso modelo de negócio, depois cruzamos isso com aquilo em que nós somos experts, as nossas competências-chave, nós somos muito bons nisto, Correto. Nós somos muito bons nisto e conseguimos fazer isto, não é? Temos estas máquinas e estas competências e estes ativos, não é? Portanto, no cruzamento destas duas bolas de baixo, onde está ali aquele D, não é? O D e o A é aquilo que, olha, podemos inovar aqui, não é? Podemos ter aqui umas ideias fantásticas para desenvolver novos produtos. O que é que acontece quando nós não envolvemos os decisores? Tudo o que está ali, o D mais o A, para nós é viável. E o que acontece muitas vezes é que as empresas, olhando apenas para o seu próprio umbigo, dizem, se calhar nós conseguimos fazer isto, vamos cá inovar e fazer isto. Tivemos aqui uma ideia brilhante. E começam a desenvolver um produto novo. Se dessem ao trabalho de envolver os decisores dos seus clientes relevantes no seu processo de inovação e lhes perguntassem o que é que interessa, não é? Passávamos a ter aqui o que interessa ao decisor relevante, que se cruza com os dois círculos de baixo, e, portanto, temos ali o ponto A é o soft spot, não é? É aquilo que é o perfeito. Um desenvolvimento, uma inovação naquele ponto A é fantástico. E naquilo que nós dominamos. O ponto D, sabes o que é? É desperdício. Porquê? São os tais 70%. Desenvolvimentos de inovação de coisas que não interessam aos nossos clientes. Ou porque ele não consegue pagar, é muito caro, ou porque ainda não precisa daquilo, não há necessidade, ou porque até já tem um fornecedor que faz aquilo melhor e nós nem sequer sabemos, porque não conhecemos bem aquele mercado. E, portanto, o que acontece é que muitas vezes as empresas criam inovações que acham que são fabulosas, porque todas as empresas B2B acreditam que são as melhores a fazer o produto que fazem, não é? Porque são especialistas, desenvolvem uma inovação fabulosa, vão pô-la no mercado e flop. Ok. Porquê? Porque não tiveram em conta a opinião, não envolveram os decisores dos seus clientes no processo, desde cedo. A perguntar, olha, nós estamos a pensar desenvolver isto, faz sentido, não faz sentido? Quanto é que estaria disposto a pagar? Olha, já temos aqui um protótipo, quer experimentar? Quer nos dar feedback? Antes de terem o processo todo, que às vezes demora meses ou até anos, a desenvolver um produto novo, até investem em maquinaria nova, até investem em coisas novas, sem... É como pôr uma velinha. Ir a Fátima e pôr uma velinha, não é? 70% vai falhar. Porque não tiveram em conta. E sabes porquê é que não tiveram em conta? Porque não pararam para vender mais. É o nome deste webinar. Não pararam para perguntar, para diagnosticar. Não pararam para perguntar, não pararam para decidir. E é tudo feito numa coisa que é o quê? Andar sempre a correr. Exatamente. Por isso é que eu gosto imenso do título do teu podcast, Parar para Vender. Se tu parares para refletir, sim. E repara, exatamente o que tu estás a dizer, o dono de uma empresa, B2B, o empresário, ou o CEO, se não disponibilizar tempo na sua agenda, para em vez de andar só a apagar fogos,
planear aquilo que é importante, nomeadamente nutrir a relação com os decisores das empresas, dos seus principais clientes, que esse devia ser, eu diria, uma parcela muito significativa do trabalho de um CEO, devia ser nutrir a relação com os decisores ou de um diretor comercial, não é? Dependendo da dimensão da empresa, mas nutrir a relação, perceber qual é a estratégia do cliente, perceber qual é a visão de longo prazo, perceber para onde é que o cliente está a ir, perceber o que é que o cliente sabe sobre as tendências de mercado, se ele pode partilhar essas tendências, porque é isso que nos vai ajudar a inovar com sentido, porque uma inovação só interessa se houver alguém para comprar, certo? Senão, não serve para nada. Outra coisa muito interessante que isto traz, esta bolinha, se tu reparares, ela cria ali 2 novos espaços que antes não existiam, o B e o C. Certo. Antes, quando nós só estávamos a cruzar o modelo de negócio com as competências-chave, nós só tínhamos o D e o A, não tínhamos o B e o C. O B e o C são coisas que o nosso cliente quer, mas que, por exemplo, ali o B, nós ainda não temos as competências, mas podemos pensar em adquiri-las, se fizer sentido. E no caso do C, nós ainda não temos o modelo, podemos não ter, sei lá, imagina, podemos não ter a máquina, ou podemos não ter, sei lá, uma certificação, por exemplo. A certificação, o que é que seja, mas é fácil de conseguir. E temos ali uma oportunidade. Portanto, quando nós envolvemos os nossos decisores, não é, eu não estou a falar dos compradores, de quem não decide, porque ou do utilizador, porque muitas vezes a necessidade do utilizador, o utilizador primeiro não sabe nada, muitas vezes não conhece a estratégia. E em segundo lugar, o utilizador só vai, na prática, utilizar aquilo que o decisor decide que ele vai utilizar, não é? E, portanto, muitas vezes o utilizador diz, eu até me dava jeito ter mais esta funcionalidade, não sei o quê, isto é que era bom. E nós estamos a desenvolver, não é? Porque ouvimos o utilizador e depois o decisor diz, mas eu nunca disse que ia pagar por isto. Isto sai completamente, isto dá cabo da minha rentabilidade. Porquê é que fizeram isto? Porque o utilizador pediu. Mas quem paga aqui sou eu. Não é? Portanto, nós temos que ter atenção que têm que ser os decisores. Têm que ser os decisores. São eles a chave. Ok? E, portanto, quais são os principais benefícios da relação com os decisores? Primeiro, quando nós temos um decisor do nosso cliente a dizer-nos qual é a sua estratégia, para onde é que ele vai, não é? O que é que ele quer, o que é que eles querem de nós, enquanto fornecedores, e qual é a sua estratégia de médio prazo, nós deixamos de discutir internamente. Muitas vezes dentro das empresas não, devíamos ir para ali, devíamos era fazer isto, devíamos era fazer aquilo. Porquê? Porque não sabemos. Portanto, uns acham uma coisa, o achómetro, uns acham uma coisa, outros acham outra. Quando é o cliente a dizer o que é que ele quer, não é? 80% da minha faturação em clientes diz-me, eu quero ir por ali. Portanto, isso acaba com a discussão interna. Certo? É para ali que nós temos que ir. Então, se é para ali que vão os nossos clientes, é para onde nós temos que ir também. Depois, o cliente traz-nos muitos insights estratégicos e de marketing. Porque quando nós estamos a ouvir as dores, estamos a ouvir os problemas e estamos a perceber o que é que lhe interessa, efetivamente. E tu nisso, eu adorei a apresentação que fizeste no nosso último cliente, porque falaste da dor implícita e da dor explícita, não é? E, portanto, nós irmos buscar qual é a dor explícita do cliente só quando nós estamos realmente reunidos com ele, só quando nós ouvimos, quando não estamos a discutir se a encomenda chegou um dia atrasado ou 2 dias atrasado. Não é? Isso é o dia-a-dia. Nós não podemos trazer para estas reuniões com os decisores esses problemas. Não é? Estas reuniões são para pensar no futuro, são para nos reunirmos com o cliente e perguntarmos, meu amigo, como é que eu posso ajudar? De que forma como é que vai evoluir? Quais são as suas dores? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus objetivos? E de que forma é que eu posso contribuir? O que é que eu posso fazer para o ajudar? Não é? Depois, outro tema importantíssimo, retenção e referenciação, porque quanto mais, apesar da relação B2B ser uma relação mais racional,
não deixa de ser uma relação entre pessoas. Claro. Portanto, quanto mais humanizada for a empresa fornecedora perante quem decide, mais difícil é deixarem-nos, não é? Darem-nos um chute no traseiro por 5 cêntimos. É verdade. Não é? De venda. É muito mais fácil se eu não os conheço de lado nenhum e quem trata disto até é o meu comprador e eu dizer-lhe, ó meu amigo, temos que baixar aqui o preço disto. Se não é este fornecedor, é o outro. Escolha. E depois é o próprio comprador que fica, não é? Fica ali naquela posição de, epá, eu não queria perder este fornecedor, que eu já tenho uma relação tão boa com ele, mas também não vou dizer que não ao meu chefe. Não posso. Não é? Portanto, quando estamos a falar com os decisores, nós estamos a aproximar de aumentar a nossa capacidade de retenção e também da referenciação. Porque a palavra deles pesa mais, não é? Um testemunho de um CEO pesa muito mais do que o testemunho de um comprador. Certo? Portanto, claro, a referenciação tem um peso totalmente diferente. E, por fim, aquilo que falamos no slide anterior, da inovação relevante, não é? Nós não podemos perder tempo, desperdiçar energia, desperdiçar dinheiro, desperdiçar recursos a criar inovação que depois os clientes não vão comprar. Os clientes relevantes. E isto, infelizmente, acontece com quase todas as empresas que eu conheço. Porquê? Porque acreditam que sabem mais sobre aquele produto, não é? Eles são apaixonados pelo produto, adoram o seu produto ou adoram o seu serviço, estão constantemente a pensar mais à frente e esquecem-se que é preciso que os clientes queiram e estejam dispostos a pagar. E, portanto, é fundamental envolver os decisores em todo este processo. Portanto, olha, tens aí um ponto que nesta altura eu considero muitíssimo importante, este foco comercial, que é a importância da retenção de clientes. Numa altura em que a economia não está tão pujante, o nascimento de novas empresas será mais difícil. Então é importante nós apostarmos na retenção dos nossos clientes. Claro. Portanto, esta taxa de retenção... Nesta fase em que estamos em que estamos num momento de entrada em recessão, digamos assim, o que acontece muitas vezes é que vai haver alguns players que vão desaparecer e, portanto, esses que vão desaparecer vão abrir oportunidades para quem estiver lá preparado para as aproveitar, não é? Vai haver clientes nossos que vão começar a cortar custos e que vão começar a reduzir fornecedores, por exemplo, a concentrar fornecedores para obterem melhores condições e, portanto, se nós estivermos numa posição privilegiada, se nós nos preocuparmos com a retenção, se nós estivermos dentro da casa do cliente a perceber o que é que ele quer, o que é que ele precisa, nós conseguimos adaptar antes de, sem sabermos ler nem escrever, deixarmos reduzirem-nos as compras ou até eliminarem-nos como fornecedor, não é? E uma coisa muito importante é que é nestes momentos de crise que surgem novos modelos de negócio disruptivos. Empresas que olham para o mercado e percebem, espera lá, todos os clientes neste momento estão a ter esta necessidade e não há ninguém das empresas tradicionais que a faça, que a satisfaça. E, portanto, entram com um modelo mais ágil, mais rápido, mais lean, mais frugal, não é? Com menos peso de custos e mais rentabilidade e, de repente, conseguem oferecer condições que nenhuma das outras, por causa do peso da estrutura que tem, por causa do legado que tem, por causa dos sistemas que tem, consegue. Correto. Portanto, nós temos que estar extremamente atentos e cuidar dos nossos clientes, principalmente daqueles 20% de clientes que representam 80% da faturação, nós temos que andar com eles ao colo mais do que nunca durante estes períodos desfavoráveis. É verdade. Fundamental. Olha, e a malta está a gostar. Excelentes pontos, José. Estás a ver? Muito obrigada, Mónica. Palmas. Eu não sei se é Malta ou se é Mónica, mas fico é Mónica.
Bem, eu tenho aqui o José Idelson, que diz que gostaria como resolver um problema, mas não identifica o problema. Ó José, Ele vai já explicar. se puder, identifique. Claro Então que sim. vamos lá. Força, Susana. Mas pronto, só para explicar que esta é a chave, não é? A relação direta com os decisores é a chave para o crescimento rentável e sustentável. E aqui o meu último slide, que é o resumo, para crescermos de forma rentável e sustentável, precisamos de envolver os decisores na formulação da sua estratégia, não é? Da nossa estratégia. Precisamos de alavancar o conhecimento que eles têm para inovarmos com impacto e entregarmos mais valor, e precisamos de construir e nutrir relações de parceria para acelerar este crescimento. Portanto, é fundamental criar esta relação, investir tempo, energia em manter esta relação, encontrar os momentos-chave 2 ou 3 vezes no ano em que conseguimos estar com os decisores, os donos das empresas, os diretores comerciais das empresas, encontrarem sítios onde possam estar com os decisores dos seus clientes, não é? Porque é fundamental manter estas relações e nutrir estas relações e perceber para onde, qual é a estratégia do cliente e para onde é que ele está aí. E pronto, muito obrigada. Eu deixo aqui só a nota, eu tenho um programa de crescimento B2B, portanto, quem quiser fazer um programa em auto-execução, porque é um programa online pré-gravado, para aprender tudo desde o início, desde como construir uma estratégia para a sua empresa B2B, como construir a sua proposta de valor, como liderar depois e construir o sistema para conseguir implementar essa estratégia, está à vontade, basta ir a programa.susanabarros.com, o programa está sempre disponível e, portanto, seria um gosto que, se houver aqui interessados, que possam fazer parte do meu grupo de alunos. Susana, o que é que eu gostaria de dizer? Em primeiro lugar, muito obrigado. De nada, podes tirar agora a apresentação, não? Para nos vermos melhor. Vamos só fazer aqui uma coisa muito rápida, que é o quê? Eu vou voltar aqui atrás. Eu só queria dizer uma coisa, que é o quê? Envolver os decisores, certo? Alavancar o seu conhecimento para inovarem. O que é que eu aqui só gostaria de dizer numa perspectiva comercial? É importantíssimo nós inovarmos, mas nunca retirarmos o caráter humano, porque no fundo é essa a ideia até que tu vieste aqui reforçar, nunca retirar o caráter humano daquela que é a relação entre nós e os nossos clientes. Portanto, inovação não significa pôr tecnologia e retirar pessoas. Não, a tecnologia é para ajudar a melhorar a relação com as pessoas. Okay? Claro, eu aqui quando falo de inovação a nível de produto e de serviço, percebes? Correto. É que muitas vezes as pessoas pensam que inovação é sempre mais tecnologia, mas atenção, pode ser a inovação em termos de melhorar, e acho que esse deve ser o propósito, de melhorar sempre a relação. Eu percebi a tua ideia, e só para... A inovação é criar valor para o cliente. Ponto final. Ponto final. Está resolvido. O que é que eu quero dizer? A mim custa-me acreditar que haja ainda alguém que não conheça a Susana Barros. Mas, se têm dúvida sobre o programa da Susana Barros, eu só vos aconselho uma coisa. Vão ao YouTube, vejam um vídeo dela, e eu tenho a certeza que há de ser um bom aperitivo para vocês ficarem com vontade de desenvolverem este programa que a Susana tem. Os vídeos dela são muito bons. A Susana sabe que muitas vezes são a minha companhia quando eu estou a fazer trabalho, em vez de ouvir um podcast, ouço um vídeo dela, e de vez em quando mando-lhe assim um e-mail: olha Susana, gostei, olha Susana, muito obrigada. Olha Susana, devias fazer um podcast disso. Também. Oh Susana, mas isso tem a ver com outra coisa, que é o quê? Olha, são estas parcerias que tu falaste. Eu acredito muito no valor da interdependência. Eu acredito muito que as pessoas juntas conseguem produzir mais e melhor. 100% e como tu sempre demonstraste ser uma pessoa humilde, eu estou contigo à vontade para dizer assim: ó Susana, tens conteúdo tão bom, porquê que não fazes um podcast? Ok? Portanto, foi por aí. Então, vamos aqui ver. Temos aqui perguntas, Susana.
Olha, e não é normal termos tantas perguntas. Portanto, vamos a isso. Então, olha, temos aqui o Luís Salvador. O Luís Salvador está-nos a ouvir de Moçambique. E o que é que nos diz o Luís Salvador? Como é que nós podemos identificar quem são os decisores em empresas multinacionais e como chegar até estas quando se tratar de um cliente novo? Muito bem. Luís, Susana, muito obrigada pela pergunta. Acho que é uma ótima pergunta, fantástica. E eu tenho aqui pode chegar às pessoas de várias maneiras. Uma forma simples, hoje em dia, de chegar a estas pessoas é via LinkedIn. Sabendo o cargo, não é? E a empresa, é relativamente fácil, quase toda a gente está no LinkedIn hoje em dia. E, muitas vezes, primeiro, a abordagem direta, se estivermos a falar de um decisor de uma multinacional, teria sempre que ser via ou o diretor comercial ou o CEO da empresa, o dono da empresa, não é? Que entra em contacto e que diz, olha, gostava de fazer parte da sua rede, não é? Porque seria uma forma de fazer um primeiro nível de conexão. E depois, há aqui uma coisa que tem que ser feita, porque muitas vezes nós temos alguma dificuldade em abrir a primeira porta, não é? Em pôr o pé na porta. E muitas vezes, hoje em dia, isto passa por quê? Por oferecer conteúdo, oferecer informação valiosa, não é? Portanto, imagine que o CEO ou o diretor comercial da sua empresa convida no LinkedIn o diretor, o decisor de uma empresa multinacional e ele aceita, não é? O primeiro passo não pode ser, olha, agora que já aceitou, tome lá, está aqui a apresentação da minha empresa, não é? E compre-me a mim que eu sou maior. Não pode ser isso, não é? Vai ter que ser, olha, tenho aqui este artigo que eu acho que pode ser de extremo interesse para o seu negócio, não é? E, portanto, eu identifiquei um artigo que creio que vai acrescentar valor, ou até a minha empresa produz um determinado, sei lá, blog ou informação, ou um paper qualquer, que fala de uma tendência importante no mercado neste momento, e eu vou começar a oferecer informação valiosa àquele cliente. O que é que isto significa? Significa que, se a informação for valiosa, ele vai-me agradecer e vai-me perguntar, vai-me fazer perguntas ou vai-me devolver, vai-me abrir um canal de comunicação, não é? E é o abrir este canal de comunicação que nos vai permitir, primeiro, sermos top of mind quando ele precisar, não é? E, eventualmente, depois de 1, 2, 3 envios de informação valiosa, nós podermos, por exemplo, perguntar se não podemos apresentar os nossos serviços e agendar uma curta reunião por Zoom ou o que quer que seja. E aqui vai entrar o gatilho mental da reciprocidade, não é? Nós todos somos seres humanos, incluindo os diretores decisores de empresas multinacionais, às vezes não parecem, mas são também seres humanos, e, portanto, todos temos no nosso software de origem, não é? Aqui no software de origem, temos cá uns programas instalados, e o programa da reciprocidade é um programa que toda a gente tem instalado, que é, se alguém me oferece alguma coisa que para mim é valiosa, de forma gratuita, eu vou querer dar alguma coisa de volta. Vou-me sentir na obrigação, biologicamente, vou-me sentir na obrigação de dar alguma coisa de volta. E, portanto, eu acho que este é um caminho, e como eu costumo dizer, esta informação não constrói só reciprocidade, ela constrói autoridade, portanto, ela mostra que quem está a enviar a informação percebe daquele assunto, percebe daquela dor que aquele cliente tem, ok? E também está, se for uma informação pensada de forma inteligente, a construir o critério de compra. Ou seja, a dizer, tu para escolheres uma solução para este teu problema, deves considerar este e este critério. By the way, critérios que a sua empresa cumpra, não é? Melhor do que a sua concorrência. E, portanto, eu diria que esta é a forma inteligente e
e, digamos, sustentável de entrar. Outras formas é, por exemplo, feiras, saber se o cliente vai estar presente numa determinada feira e procurar agendar uma conversa numa feira, eventos de networking, eventos de, por exemplo, se vão dar uma formação num determinado assunto que é do interesse daquele cliente, convidarem alguém do cliente para assistir gratuitamente à formação, não é? E a pessoa perceber que a empresa tem soluções e, portanto, depois começar a subir na escada, não é? Há muitas formas. Eu diria que a primeira é começar pelo LinkedIn e hoje em dia costuma ser essa a mais fácil e rápida, mas acima de tudo pensar em oferecer informação valiosa. Susana, só acrescentaria uma coisa, que era o quê? Muitas vezes perguntam-me assim, mas se eu entro em contacto com alguém do LinkedIn, por que é que não devo vender logo? Por uma questão muito simples. Vamos imaginar que nós não estamos a falar de negócios, mas estamos num bar, ok? E vemos alguém que nos parece interessante. Seria estranho chegarmos ao pé dessa pessoa e dizer assim, olha, eu chamo-me António e tenho um interesse provavelmente de algum dia vir-me a casar consigo. É exatamente isto que se passa quando numa abordagem vocês chegam a um cliente e dizem, eu sou o Pedro, consultor comercial da empresa X e vendemos isto. Não faz sentido. Primeiro criem a relação. Okay? Com todas estas dicas que a Susana disse, mas é importante não assustar as pessoas, não é? Porque as pessoas... E eu ainda dou uma chega adicional, que é, eu vou dar o meu exemplo. Eu quando trabalhava na Sport Zone, fui diretora de marketing fui diretora de marketing, depois fui diretora de desenvolvimento de produto, e enquanto diretora de desenvolvimento de produto, o meu LinkedIn era invadido diariamente por fornecedores da China, do Bangladesh, porque dizia lá Head of Product Development e, portanto, eles andavam à procura dos Heads of Product Development do mundo inteiro e eu levava com 30 apresentações diárias e vou-vos dizer, a apresentação era sempre igual. Tenho aqui a apresentação do nosso produto, olha, nós produzimos estes produtos todos, nós somos os melhores em serviço, nós somos os melhores em preço, nós somos os mais rápidos e somos capazes de fazer tudo. E, portanto, como era nós, nunca era eu cliente, não é? Claro. Portanto, para mim, era tudo igual e, portanto, era impossível tomar uma decisão. Logo, não decidia, não respondia, não é? Claro. E focava-me nos fornecedores que conhecia. Claro. A forma de começar a perceber, criar esta relação, é uma forma de começarmos a perceber as dores. Quais são as dificuldades do cliente, quais são as dores, quais são os problemas do cliente. E aí sim perceber se a nossa solução é efetivamente a melhor solução. E quando escrever, quando for para vender ao cliente, não comece com nós fazemos isto, nós fazemos aquilo. Você precisa disto, você tem este problema, você tem este não sei o quê, e olha, by the way, nós temos aqui uma solução que pode ajudar. Não é? Portanto, quando começamos a relação cedo demais a despejar para cima do outro aquilo que nós temos, a probabilidade dele acreditar em nós ou de achar que nós somos assim tão diferenciadores é baixa. Claro que sim. Ora bom, o José Idelson então comentou, isto é uma mensagem longa em que ele primeiro mandou uma mensagem a dizer, muitos decisores disponibilizam o seu tempo aos vendedores e, no entanto, às vezes nem precisam do serviço por várias razões, como falta de necessidade, já ter um fornecedor, etc. No entanto, não conseguem dizer ao vendedor que não precisam de serviço. E ficam, portanto, deixam a coisa em aberto, não é? Então aqui é como é que o decisor, ou como fazer com que o decisor consiga dizer que não precisa do serviço. José, vamos então ver aqui uma coisa. Susana, eu só vou dizer aqui uma coisinha rápida. Diz, claro. Depois eu deixo de ti. José, aqui a ideia não é o decisor dizer que não precisa do serviço. Aqui a ideia é fazer com que o decisor diga que precisa do serviço. Sim, não, o que eu percebi que o José queria é
não deixar aquilo em aberto, em suspenso, porque está a consumir recursos do vendedor, não é? Que está sempre a insistir e não sei o quê, quando o cliente realmente não está interessado. Eu penso que foi essa a intenção. É isso. E, portanto, eu aí o que diria é, primeiro, infelizmente, estamos num mercado, infelizmente, eu acho que é uma questão de educação. E acho que é muito triste que um comprador que está numa posição de força em relação ao vendedor, não é? Não responda quando recebeu, porque uma proposta à partida implicou esforço, implicou tempo, implicou trabalho por parte do fornecedor. Em muitos casos, até é algo que, em muitas empresas, até é algo que é o que consome a maior parte dos recursos, é dar preço, não é? Construir uma proposta, porque normalmente é sempre uma necessidade especializada, é uma necessidade customizada, portanto, é algo que dá trabalho, não é? A fazer, e portanto envia-se e depois a pessoa não diz nada, não é? A minha recomendação para isso é faz a primeira insistência, não é? Diretamente diz, por favor, eu só lhe peço que me dê feedback, sim ou não é? Vai querer ou não vai querer. Se não houver resposta, esqueça. Ponha ao cliente como não respondeu, se tiver um CRM ou uma coisa do género, e esqueça. E siga em frente. Porque, efetivamente, infelizmente, não há outra forma de resolver isto, porque a cultura reinante nas empresas é, ainda em muitas delas, não responder. Isto é verdade com tudo, não é? As pessoas candidatam-se a funções, a função já foi preenchida há 2 meses e elas ainda estão à espera de uma resposta e se calhar nem estão a concorrer a outras coisas porque estão à espera, porque disseram que lhes iam dar uma resposta e não dão. Susana, eu aí, o que é que eu gostaria de dizer ao José, até pela minha experiência? Eu acho que aí, às vezes, também parte muito da assertividade do comercial. Sim. Passo a explicar. Eu, no início, acontecia-me isto muito com potenciais clientes. E eu andava ali sempre, num ramo-ramo, e sempre a contactar, não é? E às vezes até pensava assim, vai ter que me dar uma resposta. Não. Vamos aqui ver uma coisa. É importante nós, enquanto comerciais, quando estamos com os potenciais clientes, sermos assertivos nos pontos que são chave. E dar uma resposta é um ponto-chave. Ou seja, aquilo que nós podemos dizer é, olha, tendo em conta esta apresentação, ou tendo em conta a proposta apresentada, quando é que acha que me poderá dar uma resposta? Dentro de 2 semanas. E eu estou sempre um tempo largo, exatamente para perceber a urgência do outro lado. Se do outro lado me disserem assim, não, Eduardo, para a semana já tenho que ter aqui uma resposta para si. Ok, perfeito. Se me disserem assim, ok, 2 semanas parece-me razoável. Se depois, nesse período, eu entro em contacto telefónico, não me atendem, mando um e-mail e digo assim, olha, tentei entrar telefonicamente em contacto para saber se já tem uma resposta. Podia-me dizer. E depois, aquilo que vocês podem fazer, até para o cliente não entrar em esquecimento, é utilizarem um CRM e de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, o que vocês acharem razoável, mandarem um e-mail para o cliente. Eu aconselho nunca a largar por completo. Porquê? Porque eu tive negócios que se fizeram 3 anos após o primeiro contacto. Claro. Eu quando disse, eu acho que é importante no CRM a dizer não respondeu, é precisamente isso. Claro, Susana, claro. Mas nós nunca fechamos a porta, não é? Apesar de que às vezes apetece. Eu sei que apetece. Nunca fechamos a porta. Mas fica lá no back burner, não devia era consumir recursos. Correto. Agora, Susana, eu acho que tu disseste uma coisa, que nós, enquanto vendedores, também temos que fazer um exercício de autoanálise. Porque, por exemplo, está aqui a Mónica a dizer assim, como mudar o mindset dos decisores em relação aos consultores se dedicarem mais tempo a escutar as necessidades. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, às vezes, temos que fazer uma autoavaliação para pensarmos o seguinte, o que é que eu estou a fazer de forma diferente
que fazem os meus concorrentes. Porque se as minhas apresentações forem como aquelas que tu recebias de 30 vendedores completamente diferentes todos os dias, mas a apresentação era a mesma, o teu cérebro não ia chamar a atenção absolutamente a nada. Então, muitas vezes, o mudar o mindset dos decisores corresponde a eu também mudar a minha apresentação. A eu não ser exatamente igual àquilo que faz toda a gente. Susana, queres acrescentar algo relativamente a esta questão da Mónica? O que eu queria dizer é, quando nós nos focamos só nos argumentos racionais, e tipicamente os vendedores e os consultores só se focam nisso, só se focam no produto, no benefício, no não sei o quê, não é? Nas características, no benefício, etc. Se o cliente, naquele momento, não tiver urgência e não for uma coisa que vai ter um impacto enorme no seu dia-a-dia, não é? A probabilidade de ele dedicar tempo é baixa, não é? Portanto, o que nós temos, e cada vez mais os vendedores e os comerciais têm que perceber o lado emocional dos seus clientes. Têm que perceber, vocês não estão a vender produtos ou serviços, vocês têm que estar a resolver problemas. Encontrar soluções para problemas. Quanto maior for o problema, mais urgência a partir há de haver e mais abertura para o resolver há de haver. Mas é preciso que o cliente sinta a dor, não é? E perceba que vocês percebem qual é a dor que ele está a sentir. Portanto, eu acredito muito nesse tema da relação, de entendermos o motivo que leva o cliente a precisar do nosso produto ou serviço. E não apenas e só apresentar o produto e serviço tal qual ele é. O porquê aqui, porquê que vocês estão mais bem equipados para resolver aquele problema do que a vossa concorrência é fundamental. Correto. Olha, Susana, eu gostei muito desta conversa. Eu também. E a malta também gostou. Temos aqui o Miguel Amaro, perdão. Obrigada, Miguel. A dar-nos os parabéns. Temos aqui a Mónica, também a dar-nos os parabéns. Obrigada, Mónica. E quem é que temos mais? Temos aqui o José Idelson, também a fazer exatamente o mesmo. Portanto, eu antes de nos despedirmos, quero reforçar aqui duas coisas. Primeiro, ponto número 1. Não se esqueçam de visitar as redes sociais da Susana Barros. Ponto número 2. Susana, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um prazer enorme. Espero que nos encontremos cada vez mais em mais projetos, porque... Não tenho mais pequena dúvida. Eu também não, Susana. Olha, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite, Eduardo. Gostei muito de estar aqui. E este é um tema, como tu sabes, eu adoro falar sobre tudo o que tem a ver com o negócio em geral, mas principalmente com o negócio B2B. Portanto, é sempre um prazer. Estava-me a esquecer de uma coisa, Susana. Uma coisa muito rápida. Que é o seguinte. Eu a toda a gente que se estava a inscrever, eu dizia que ia haver no fim, enviaria depois uma surpresa gratuita. E qual é a surpresa? É o livro da Susana Barros, um e-book sobre este conteúdo que acabamos de ver. Portanto, quem se inscreveu... É um e-book simples, acho que são para aí 15 ou 20 páginas, fáceis de ler, mas que tem toda esta parte, no fundo, todo o conteúdo que eu falei hoje, de uma forma mais estruturada e mais densa. Exatamente, e o facto de ser simples não significa que não tenha conteúdo. Tem muito conteúdo porque eu já li e está excelente. Portanto, toda a gente que se inscreveu nesta live vai receber esse e-book que foi facilitado pela Susana Barros, o que só mostra a amabilidade dela. Alto, o Luís Salvador manda aqui uma última pergunta. Se fizermos estas lives por Zoom ou Team, para que os participantes possam colocar as questões sem ser a escrever, para que seja mais fácil a explicação. Em vez de usares o StreamYard... Ok.
Ok, Luís, é uma dica, vamos pensar nisso, Obrigado pela dica, Luís. Estamos aqui para melhorar com as dicas dos nossos seguidores. Vá, Susana, muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo, foi um prazer. Então, foi mais um episódio do Parar para Vender. Eu espero contar convosco, estaremos aqui dentro de 15 dias e será com toda a certeza mais um tema que vai ser de todo o vosso interesse. Muito e muito obrigado.